Boa tarde, pessoal. Quarta-feira, dia 18 de dezembro de 2013, o dia do Galo no Mundial de Clubes. Sou Chico Luz, tô aqui com o André Henrique ao meu lado, né, para falar de muita coisa dos esportes. Claro que falando também do grande jogo hoje entre Atlético Mineiro e Raja Casablanca, né, a partir das 5h30 da tarde, o jogo que o Galo busca aí uma vaga na decisão no Mundial de Clubes, que é no sábado, contra o Bayern de Munique, né, o Bayern que venceu ontem o Guangzhou Evergrande. Mas antes de falar do Mundial, André, vamos falar do que aconteceu aqui com a dupla Grenal entre ontem e hoje, começando pelo Inter, que tu acompanhou, tu esteve lá no hotel Blue Tree em Porto Alegre, né, acompanhando a coletiva do Abel Braga, apresentado para treinar o Inter na próxima temporada. E o Abel falou muitas coisas que já se esperavam, né, da dedicação dele com o clube, da vontade que tem de fazer o Inter ser campeão brasileiro depois de muitos anos, né, o Inter não ganhou o Brasileirão há 35 anos. Mas também falou coisas que acabaram hoje sendo um pouco desmentidas pela direção, né? A respeito de jogadores que trabalharam com ele que poderiam voltar, como seriam os casos do Edinho e do Rafael Sobis. Parece que esses negócios não vão sair. O Abel realmente falou que gostaria de contar com o Edinho, que ganhou vários títulos junto com o Abel, trabalhando junto com o Abel, né? Falou do Sobis também, que ele até citou que ele é se considera um pai do Sobis e tal. O Sobis seria uma proposta com o São Paulo, né? Ele não acertar com ninguém antes de falar com ele e tal. Enfim, Chico, o Abelão é muito, muito carismático, muito bom de papo e tal. A entrevista coletiva teve um clima meio descontraído, até em função da data, que era a data ali, aniversário de 7 anos do título mundial, né? De clubes do Inter, que conquistou com o Abel. Mas a verdade, Chico, é que o Abel vai ter trabalho também, né, para conseguir fazer esse time do Inter render de novo, trazer as peças certas que faltam aí na equipe. E surpreendeu, Chico, durante a entrevista ele ter falado que foi perguntado para ele qual jogador ele não abre mão no momento do Inter, e ele falou o nome do Williams. Pois é. Todo mundo esperando ali um D'Alessandro, de repente um Forlan, não sei. E ele tascou o Williams. Pois é, o Williams que acabou terminando o ano muito embaixo, né? Depois de ter discutido com o Klemer e ter sido expulso no jogo contra o Corinthians logo na rodada seguinte aquela discussão. Falou também que aposta muito no Rafael Moura, né? Que gostaria de contar com o Damião, considera hoje o Damião um dos melhores centroavantes do Brasil, né? Mas que confia muito no Rafael Moura, vai apostar no Rafael Moura. Falou também aproveitar alguns nomes da casa, né? Falou no Sacha, falou no Lucas Lima. Os jogadores estão voltando de empréstimo agora nessa temporada, né? O Sacha que foi muito bem no Goiás, o Lucas Lima que atuou bem pelo Sport na temporada passada. Exatamente. Mas vamos ver, o Abelão conhece bem aí o Inter, né? Conhece a casa e tem tudo para conseguir arrumar ali mesmo a questão de vestiário, que esse ano teve alguns problemas, né? Eu acho que ele chegando, conseguindo resolver isso aí internamente, tem tudo para dentro de campo o time conseguir dar uma resposta legal aí com o Abel. Pois é, vamos ver, né? O Abel a partir de janeiro começa a comandar o Inter na pré-temporada. Pelo que ele falou também, né, André? O Inter vai jogar o estadual com o freio de mão puxado, muitas vezes usando o time B, usando reservas, porque ele quer poupar o time fazendo o que o Atlético Paranaense fez esse ano. Exatamente. Aproveitar a equipe na Copa do Brasil e no Brasileirão, que são as competições que o Inter tem confirmadas na temporada. Exatamente. Ele deixou bem claro que o gauchão não vai ser prioridade. Disse, vamos entrar com o time que for, o time que entrar tem que ganhar, mas a prioridade é o Campeonato Brasileiro. Tá certo, então vamos ver o que o Abel começa a montar no Internacional a partir de janeiro. Já o Grêmio, né, André, também tá se preparando. Ontem teve uma declaração de amor do Renato, que ele botou um comunicado falando do carinho que ele tem pelo Grêmio, que realmente não conseguiu ter um acerto. Mas o Grêmio vive uma situação bem complicada, né? A gente fala pela questão financeira, tem vários... a ESPN hoje divulgou um material sobre o déficit que o Grêmio tem e que teria que se desfazer quase de todo o seu grupo de jogadores para conseguir saldar as dívidas, para não quebrar no ano que vem, porque mesmo com a Libertadores pela frente, o Grêmio vai ter uma queda de receita grande ou não vai conseguir bater os gastos que teve nesse ano, né? Tem uma situação muito complicada. É uma situação bem delicada e que mostra até, então, talvez aí o motivo da direção do COF ter apostado no nome do Anderson Moreira, né, para comandar o time, que é um treinador que teve um bom trabalho ali no Goiás, mas que não um técnico de ponta, né? Não é um figurão, né? Um salário um pouco mais reduzido em relação ao que ganhava e ao que pretendia ainda pro ano que vem o Renato, né? Então isso já dá uma amostra aí desses problemas
financeiros aí do Grêmio. Pois é, o Grêmio também, assim como o Inter, também se prepara para a sua pré-temporada, né? O Anderson Moreira teve ontem com a direção de futebol lá em Bento Gonçalves, e lá que o Grêmio vai subir a serra, já está confirmado para fazer essa pré-temporada. O Inter que ainda não confirmou, mas deve fazer a pré-temporada em Gramado, né? Gramado, o Abel falou ontem na apresentação dele isso, o Inter deve passar pelo menos uma semana, pelo que ele disse, em Gramado nessa pré-temporada aí. Então vamos ver, né? A dupla Grenal vai subir a serra, como costuma fazer no início de ano sempre, para fazer essa preparação para os campeonatos que vão ter em 2014. Agora, falando do Mundial, né, André? A gente viu ontem o Bayern de Munique ganhar do Guangzhou Evergrande, 3-0. Não foi uma grande atuação do Bayern de Munique, tu não acompanhou o jogo porque tu estava voltando lá de Porto Alegre, né? Pegando uma BR-116 para lá de engarrafada. Verdade. Mas o Christopher de Matos e eu, a gente viu aqui o jogo aqui na redação. O Bayern jogou totalmente com o freio de mão puxado e não teve dificuldade em fazer 3-0. Levou até um tempo para abrir o placar. O primeiro gol veio só aos 40 do primeiro tempo, mas também em 10 minutos, contando o segundo tempo, estava 3-0 já resolvido. Agora é a vez do Galo, né? O Galo... enquanto o Bayern não teve nenhuma preocupação e não tinha também nervosismo, né? A gente sabe que times brasileiros costumam ter uma dificuldade nesse jogo de estreia sempre. Claro que o favoritismo é todo do Atlético, né, Chico? Mas sempre tem aquela questão da estreia, né? É um jogo importante. A gente lembra sempre do Inter, que acabou patinando no Mazembe, né? No Mundial também. Não só o Inter, né? Porque se for pensar, né, todos os times brasileiros, tirando o Santos em 2011, quase todos os times brasileiros que jogaram o Mundial de Clubes sempre tiveram uma atuação muito ruim na semifinal. Lembro de São Paulo jogando contra o Al Ittihad, se não me engano, na Arábia Saudita em 2005. Ele ganhou por 3-2, sendo que o jogo chegou a estar empatado. E era o time do Tcheco na época. O próprio Inter em 2006 contra o Al Ahly também teve uma dificuldade, saiu ganhando, tomou um empate e o Al Ahly estava melhor até que o Inter marcou o gol da vitória por 2-1. O próprio Corinthians no ano passado também ganhou só de 1-0 do Al Ahly, então sempre é um jogo que costuma dificultar muito. E nesse ano o Galo vai ter toda a torcida contra, né? Porque vai ser contra o time de Marrocos e a torcida do Raja Casablanca está enlouquecida lá com a chance de fazer história nesse jogo. Joga em casa, né? Acho que isso passa também, Chico, pela questão dos europeus são mais frios, né? Não sentem tanto essa questão de já os times daqui, Brasil e tal. Sentem um pouco a estreia, a necessidade de passar pela semifinal e tal. E claro que o favoritismo, apesar do Raja estar, que nem tu falou, contando com o apoio da torcida, é do Atlético. Mas não precisava também o pessoal do Raja lá dar um incentivo a mais pro Ronaldinho mostrar mais ainda seu futebol, né? Porque um jogador do Madib. Esse mesmo. Disse aí que o Ronaldinho não é mais o mesmo do Barcelona, que eles não precisam se preocupar com ele e tal. Tu vê só, e esse cara que falou isso é reserva do Raja Casablanca, né? Então... O Ronaldinho disse, se falar fosse bom, vamos jogar. Tá certo, vamos ver então o que o Galo apronta às 5h30 da tarde, né? O jogo que vai definir aí a segunda vaga na decisão do Mundial de Clubes. Lembrando que a final é no sábado, também às 5h30. O Bayern de Munique já está lá, garantido no jogo em Marrakech. E hoje é a vez do Galo contra o Raja Casablanca. A gente volta então nessa quinta-feira para falar aí do Mundial de Clubes, falar das notícias aqui do Novo Hamburgo, do esporte da região e também da dupla Grenal. Nos acompanha amanhã às 3h da tarde. Até lá.